Iniciamos agora mais um episódio do programa Diálogos da Gerovida. Hoje, nosso episódio de número 68. Se achegue que vamos falar sobre Motainai. Você sabe o que é o Motainai? E melhor ainda, como ele é aplicado ao cuidado de pessoas idosas? Pois então, venha conosco, que eu estou aqui com a Tia Emi. Eu vou apresentar a Tia Emi para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Chiemi Yamashita é neta de imigrantes japoneses e entendeu com seus antepassados a diferença entre estudar e aprender. Partiu para o Japão para trabalhar como operária no início dos anos 90. Lá aprendeu sobre o sistema de trabalho, cultura e disciplina oriental. Sobrevivente do grande terremoto de Kobe de 95, aprendeu o verdadeiro sentido da palavra Motainai. Retornando ao Brasil, formou-se em comunicação social pela Faculdade Casper Libero de São Paulo e passou a se dedicar a trabalhos voluntários em ONGs. Estrategista social, atuou em projetos da ONU, MTE, BID, SESC e SENAT. Prestou serviços para empresas nacionais e internacionais, além de módulos em cursos de MBA e universidades corporativas. Em 2021, encerra a carreira de palestrante e passa a trabalhar exclusivamente para o casal mais rico do mundo, seus pais. Chemi, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogos da Gerovida, no nosso episódio de número 68. E vamos direto ao assunto. O que é o Motainai? Motainai é uma expressão japonesa e geralmente se usa quando se está desperdiçando alguma coisa. Então fala Motainai, né? Quando está desperdiçando alguma coisa, um japonês geralmente fala isso. Agora, o verdadeiro significado dela vai além, né? Motai significa digno e nai significa não. Então quer dizer que quando eu estou desperdiçando alguma coisa, eu não estou sendo digno daquele recurso. Então, o sentido ele é mais profundo do que simplesmente desperdício. E é isso que é o Motainai. Uhum. Então, por exemplo, se eu estou convivendo com alguém, na expressão mais popular do Japão, a pessoa está desperdiçando, ao invés de falar que ela está desperdiçando, eu falo motainai, tipo, como se quisesse chamar a atenção dela. Então, na expressão, na convivência, nas experiências japonesas, o uso seria mais nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, deixar comida no prato, deixar a torneira aberta, deixar as luzes acesas, que a gente fala assim, tá gastando luz aqui no Brasil, a gente fala. No Japão fala motainai. Quando alguém escuta essa palavra, não interessa o que é, ele já sabe que tem algum desperdício. Alguém Uhum. está desperdiçando algum recurso, né? Então, essa é a expressão. E aí, você deu alguns exemplos agora. Então, fala um pouquinho mais dentro desse conceito mais que você trouxe, do significado da palavra, e esses exemplos mais práticos, pensando nesses recursos tangíveis que a gente poderia medir, mensurar, É. para que as pessoas possam entender um pouco melhor de forma prática, assim, né? O que é o Motainai. Então, o que que é o Motainai? Ele falou assim, entendi, é o desperdício, mas na verdade, quando você entende esse conceito, a gente aprende a nomear o que é desperdício na nossa vida. Porque quando você não entende, não percebe o desperdício, você desperdiça e acha natural, não normal desperdiçar. Mas a partir do momento que você aprende a nomear o que que é desperdício e compreender, nossa, isso é um desperdício, você automaticamente, instintivamente, já começa a eliminar esse desperdício. E você deseja ser digno daquilo, né? Então vamos falar dos nossos recursos. A comida, por exemplo, né? Fala assim, eu não gosto de jogar comida fora. Ele vai um pouquinho além, tá? Uhum. A comida para o alimento, a alface, para virar alface, demora aí 90 dias, desde a sementinha até precisa de água, precisa de terra, alguém planta, alguém colhe, alguém transporta, alguém comercializa. Aí a gente vai na feira, compra, chega, lava, para daí ela ir pro prato. Olha o trabalho de muitas pessoas da natureza, mas aquela alface ela tem uma única finalidade. Qual a finalidade da alface? Tornar um alimento, nutrir o nosso corpo, né? Tudo aquilo existe para isso. Agora, já pensou que depois de todo esse trabalho,
Aí a gente esquece aquela alface na geladeira, aquela alface estraga e ela vai para o lixo. Ou a gente faz até a salada e não come, ela vai para o lixo. Isso é o quê? Um desperdício. Por quê? Não é simplesmente, mas eu paguei, então a alface se é problema meu. Não, né? A finalidade daquela alface, o trabalho de todas as pessoas envolvidas para que ela se tornasse um alimento e nos nutrisse, para que a gente pudesse seguir a nossa vida. E quando aquilo não acontece, é um desperdício. Então, começa a se perceber, tá vendo? Nomeia-se o desperdício. Aí, quando eu começo a ter essa visão, quando eu vou no mercado, quando eu vou na feira, eu já olho aquele. Eu vou conseguir consumir? Não vou. Quando eu chego em casa, eu já preparo para não estragar. E quando eu vou comer sabendo que eu não estou desperdiçando, que ele está cumprindo com aquela finalidade, né? Aquele alimento, ele nasce, cresce, se desenvolve, é transportado para cumprir aquela finalidade. E aí a gente está sendo digno. Lembra? Não desperdiçar é ser digno. Porque quando eu desperdiço, eu não estou sendo digno daquela alface, daquela água, né? A água também que passa por todo um processo do reservatório, para tudo, dos canos, para cumprir a finalidade de limpeza, de nutrição, né, para nos hidratar. E depois de tudo isso, a gente vai desperdiçando aquela água. Por quê? Por não ter essa clareza do que é desperdício. Então, os recursos tangíveis é muito fácil, Wanda, porque a gente enxerga. Tá? É tudo concreto, né? Tô falando da comida, tô falando das coisas materiais que são concretas que eu tô desperdiçando. Então, um exemplo bem facinho. Pega o seu guarda-roupa e abre. Qual a finalidade da roupa? Ser usada. E não ficar no guarda-roupa por anos parada. Então, qual a roupa mais feliz do seu guarda-roupa? A minha é essa blusa linda que eu adoro, porque eu estou usando ela. Porque o sonho dela é ser usada. Então, quando você usa a roupa, você está vivificando ela, você está fazendo valer aquela roupa. Agora, uma roupa que fica 2 anos no guarda-roupa, no fundo da gaveta, ela está sendo desperdiçada. Eu não estou sendo digna daquela roupa, né? Então, mas isso é concreto, eu consigo visualizar. A partir de agora, todo mundo vai conseguir nomear o que é desperdício na sua casa, no seu trabalho, nos lugares onde você está, porque você está enxergando. E você aprende a olhar e nomear. Isso é um desperdício, agora eu quero ser digna disso. Ou eu vou usar melhor, ou eu não vou mais ter ele aqui. Vou doar, vou vender, enfim, vou reciclar, alguma coisa assim, né? E os invisíveis? Isso, essa seria, né, como você deu a deixa, assim, eu, quando assisti a primeira vez há alguns anos você falando sobre isso, ficou muito claro essa facilidade de entender o Motainai para esses recursos tangíveis. E eu fiquei muito encantada de escutar um pouquinho essa questão e os intangíveis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso vai nesse sentido de ajudar as pessoas no seu dia a dia para aquilo que é interno delas, né? Então, vamos lá. Os intangíveis são os que não são concretos, o que a gente são os invisíveis, né? São os recursos que a gente não consegue tocar, e então não consegue medir exatamente porque eles, né, são abstratos. Eu estou falando de tempo, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de amor, das relações, das amizades, né? São recursos que nós temos, mas são recursos intangíveis. E aí, justamente porque a gente não enxerga, a gente desperdiça mais. Porque é aquilo, né? O que você enxerga, você tá ali, te incomoda, você vai ter que dar um jeito. Agora que você sabe o que é Motainai. Agora, o que você não enxerga... Então, eu sempre dou um exercício falando assim, pega um caderninho, um papel, escreve todos os recursos intangíveis que você tem, né? Então, você está falando lá do seu conhecimento, dos seus talentos, do seu tempo. A pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Fala assim, então vamos colocar ali. Tudo que está te faltando hoje é o que você está desperdiçando. Escuta essa frase. Repete, inclusive. Tudo que te falta hoje é porque você está desperdiçando. Fica a dica. Aí, se está faltando dinheiro,
Não é porque você está faltando dinheiro, você não tem dinheiro. Você está desperdiçando dinheiro. Fica a dica. Ah, tá faltando tempo. É porque você está desperdiçando tempo, né? Uhum. E só de ter isso, você já vai começar a pensar, vai procurar. Agora que você sabe o que é desperdício, já aprende a nomear e entende que tem essa senha de que está faltando é porque está desperdiçando, então bora eliminar esse desperdício. Por isso que eu falo, Motainai, elimine o desperdício, né? Uhum. Faz a listinha dos recursos intangíveis que você tem, e aí começa a ver: eu estou sendo digna desse recurso? Eu tenho esse conhecimento, eu estou sendo digna? Estou fazendo valer ele? Eu tenho esse talento, eu estou fazendo, né? Eu tenho essas relações, eu tenho uma boa relação com a minha família, eu tenho uma boa relação com os meus vizinhos, ou não. Então, assim, o que eu tenho ali de recurso? E aí, se você coloca no caderninho, já lista, eu acho que já 50% já está eliminado o desperdício, que é você reconhecer o que você tem, né? E aí, a partir daí, não desperdiçar. Porque se você nem faz essa lista, tem gente que tem dificuldade de fazer essa lista, não consegue fazer a lista dos recursos intangíveis, porque nunca pensou sobre ele. Então, eu já estou falando de cara que já está desperdiçando. Se nem Uhum. reconhece o que tem, já está desperdiçando, né? Uhum. Então, é uma questão muito pessoal, de autoanálise, que a pessoa vai começar a fazer sobre os recursos que ela tem e se ela está sendo digna destes recursos. Uhum. É, você conseguiria, assim, de toda a sua experiência que você já passou, eu vou pegar um dos exemplos que você trouxe, a questão do tempo, que a gente escuta muito isso hoje em dia, e sempre escutou, né? Eu não tenho tempo. E você disse que você não tem é porque você está desperdiçando. Na sua experiência, assim, como que você poderia colocar de forma um pouco mais prática a pessoa conseguir olhar para isso e melhorar essa questão do uso do tempo na vida dela? Eu acho que tem muito de fazer o que todo mundo faz, de forma mecânica, e não o que realmente você precisa. Então, tem várias coisas que a gente incorpora na nossa rotina que vão comendo o nosso tempo, e a gente precisa pensar que o tempo, para ele ter valor, a gente precisa estar presente. Tem que estar presente. Se eu estou aqui pensando no que eu vou fazer depois, eu já não estou nem aqui nem lá, estou desperdiçando o meu tempo. Então, toda vez um exercício, né? É estar presente neste momento. Ele é o único momento que eu tenho. Eu tenho que fazer dele o meu melhor momento. E depois, aí eu vou ter outra coisa para fazer, eu vou fazer naquele momento. É um exercício que tem que fazer diariamente. Uma coisa, eu não assisto TV e não vejo noticiário. Não, e já tem muitos anos que eu faço disso. Por quê? Ele absorve muita minha energia e tira o meu tempo. Sabe aquela coisa de você chega no lugar, chega em casa e você liga a TV automático. Entra no carro, liga o rádio automático. E aí ele vai entrando várias informações na sua cabeça e vai roubando o seu tempo. Porque naquele momento você precisa mentalizar alguma coisa, você precisa estar em silêncio. E a gente tem o hábito de não ficar em silêncio e colocar uma música, liga o rádio para saber as notícias, enfim. Como você precisa saber, precisa, mas em um determinado momento, não o dia todo. Então, começar a limitar, prestar atenção com relação ao que você está fazendo com o seu tempo. Outra coisa são as redes sociais. As redes sociais e o celular também são coisas maravilhosas, mas que não é para ficar 24 horas por dia. Tirar as notificações, aquele barulhinho que faz Uhum. zerar aquilo, delimitar o horário que vai ativar as redes sociais ou o WhatsApp. Tudo isso é ladrão de tempo também. Eu só me Uhum. dei conta quando eu fiquei 20 dias sem celular. Eu fiz um detox, fiquei 20 dias sem celular. Aí é que eu me dei conta do tempo que eu estava desperdiçando, usando como todo mundo usa. Porque geralmente as pessoas usam 24 horas por dia, né? Ficam direto, todas as vezes elas pegam. E elas falam assim: não, mas eu trabalho com celular, eu não posso ficar sem celular. Aí depois eu descobri o quê? Que nisso não é verdade. Que a Uhum. gente consegue delimitar sim
trabalhar sim, e educar as pessoas com quem a gente está convivendo para que elas também respeitem esse momento. Até quando a pessoa fala assim, mas eu mandei mensagem para você, você não respondeu? Ah, é Uhum. porque eu só acesso 3 vezes por dia. Eu Uhum. acesso esse horário, esse horário, esse horário. Aí a Uhum. pessoa também entende, né? Ela, pô, às vezes se não entender paciência, mas geralmente elas compreendem. E se tiver uma emergência maior, ela vai ligar, mas ela não vai ficar naquela Isso. expectativa. Então, é uma questão de se educar e educar as pessoas que você está lidando também, porque Uhum. senão vira escravo disso. Então, a questão do Uhum. tempo tem a questão de observar onde que está sendo o desperdício do tempo e criar estratégias para mudar isso. Quer dizer, não Uhum. é da noite para o dia, é todos os dias e fazendo disso. E aí o Uhum. nosso tempo vai tendo um outro valor, um outro sabor, e eu não tenho mais aquela sensação de eu não tenho tempo. Uhum. Sabe aquela coisa? Ah, eu não tenho tempo. Não, Uhum. eu tenho tempo, tempo, né, é meu amigo. Então, tem essa. Eu quero ser digna do tempo que me resta, né? Ser digna Uhum. do tempo que me resta. Então, vamos trabalhar em cima disso, não desperdiçar. Ótimo. E aí, entrando agora na questão que no finalzinho eu apresentei você, que você hoje trabalha exclusivamente no cuidado dos seus pais, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação do Motainai e como que ele se aplica a essa sua nova realidade de cuidado exclusivo dos seus pais. Olha, eu me preparei a vida inteira para cuidar dos meus pais. Agora que eu tenho esse entendimento, sabe? É muito bom. Para aplicar o Motainai, eu desenvolvi uma metodologia. São 3 passos para a gente poder identificar e eliminar esses desperdícios da nossa vida, né? Então, Uhum, eu trabalhei 15 anos disseminando justamente essa metodologia aí em todo o Brasil. E até, né, quando fui para o Japão e em 2018 teve um reconhecimento, inclusive no governo japonês, com relação a processos de qualidade e o Motainai, e ele vem por conta disso. Como que apresenta de uma forma simples e eficiente, a gente pode eliminar o desperdício. O primeiro passo é reconhecer o valor. Qual é o valor de cuidar dos meus pais? Né? Eu sou o casal mais rico do mundo. Por que que eles são o casal mais rico do mundo? Porque eles me deram a vida. Né? Então, o que pode ser mais valioso do que a vida? Né? Então, é o valor de poder retribuir isso. A cadeia, quando a gente fala da cadeia produtiva, de tudo, que a primeira coisa é reconhecer o valor de qualquer coisa. A segunda, é reconhecer a cadeia produtiva, quer dizer, tudo o que veio antes até chegar nesse momento atual. E quando a gente fala dos pais, é relembrar toda a ancestralidade, né? Eu tenho uma família, mas para ter essa família eu tive que ter meus pais tiveram os pais dele. Então, assim, toda é uma sequência, né? E para isso acontecer, todo mundo cuida de todo mundo. Eu cuidei dos meus filhos, os meus pais cuidaram dos meus avós, também família é isso, um cuidando do outro, cuidando dos menores, né, das crianças e cuidando dos idosos. Então, é, essa cadeia familiar, cadeia que a gente fala, né, toda essa linha. E aí, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é a gratidão, né? Com que sentimento eu vou fazer isso? Não de obrigação, mas de gratidão por ter essa oportunidade de retribuir tudo que eles fizeram, né? E que fazem ainda, né? Mesmo se não estão fazendo de forma produtiva, de forma energética, quando eles estão ali, eles vibram isso, né? Ter eles vivos, eles fazem muito pela família, com toda essa força que eles dão. Então, são esses 3 passos que eu aplico, né, na minha vida. Então, eu olho para eles, eu cuido deles com este sentimento. A grande diferença do Motainai, Wanda, não é o que você faz. uhum, Porque o que eu faço é o que todo mundo faz, mas com que sentimento? Então, uhum, a partir deste olhar de ser digna do que eu tenho aqui e agora, em recursos tangíveis e intangíveis. E aí, quando eu falo de recursos tangíveis e intangíveis, tem a ver com essa oportunidade, né, de ter os pais vivos.
Cada dia é ter eles vivos e poder estar com eles, cuidar deles, né? Para que eles estejam confortáveis, para que eles estejam bem, né? E eu poder retribuir, eu acho que é o grande presente da vida. E é o que eu tenho agora. Eu sei que Uhum. não vai ser para sempre, né? Assim como o bebezinho que a gente cria desde pequenininho, né? Ai, é tão gostoso, mas ele cresce, né? Aquilo vai passar, é um momento que a gente vive. Dos meus pais eu também tenho clareza disso, que é um Uhum. momento. Então, lembra do tempo? Estar focado no momento presente, não ficar pensando no futuro ou no passado. Ah, mas antes ele não era assim, antes ele fazia sozinho. Não. Ai, mas lá na frente vai. Não, eu tô pensando agora, para aproveitar esse momento agora. Eu acho que. Essa prática do Motainai nesse momento da minha vida e da vida dele está sendo muito valioso. Mas trazendo agora isso que você falou, assim, essa comparação do momento presente com o passado, exclusivamente porque antes eles não dependiam de cuidados e agora dependem. É, eu entendo o momento presente. Como que você lidou com essa mudança, com essa alteração de necessidade, pensando emocionalmente, assim, em você emocionalmente, nessa comparação entre antes e a dependência atual? Aí eu tive que pensar que foi o menos pior. Você entendeu, não? Sim, Eu, sim, sim. dentro desse período, os meus tios estão todos com 80 anos, e aí eles já estão na faixa dos 80. Então, assim, muitos parentes e amigos já se foram, e muitos parentes e amigos tiveram doenças que comprometeram mais. Então, aí eu tive que olhar essa realidade. Tive que olhar a realidade ao meu redor e falar: olha, que bom que eu tenho Uhum, isso, né? uhum, Papai tá com Alzheimer, mas ele afetou primeiro a visão. Olha, mano, afetou primeiro a visão. E a gente passou 4 anos investigando o problema que ele estava perdendo a acuidade visual. E a gente pensou que era um problema oftalmológico. Então fez uma investigação, só que não dava nada e ele perdia, ia perdendo, ia perdendo, ia perdendo. E aí depois a gente descobriu que era o Alzheimer, mas que ele estava afetando primeiro a visão. Então ele perdeu a acuidade visual e aí depois se acentua mais a questão da confusão mental, da memória e tal. uhum, Parece muito ruim, né? Quando você fala, nossa, uma pessoa tão produtiva perdeu. Mas foi bom, porque aí ele, com essa limitação, ele ficou mais hum, com essa limitação ele ficou mais em casa, né, ele ficou mais limitado. E como a gente não sabia que era o Alzheimer, o fato dessa limitação protegeu ele. Porque ele era muito ativo, ele andava de carro, e a gente não sabia que era o Alzheimer, né? Então, a questão da cuidade visual indiretamente protegeu ele de uma coisa mais grave por conta do Alzheimer. Aí depois uhum, veio o diagnóstico e a gente foi tocando. Ter o diagnóstico também foi muito importante, porque nos trouxe um direcionamento. Quando a gente não sabia o que era muito complicado lidar, porque não tinha informação. Aí depois vem o diagnóstico e a gente começa a administrar da melhor maneira possível. Então, acho que é aceitar. Quando você fala assim, como que se faz? Aceitar e olhar ao redor, né? E pensar sempre de uma forma positiva. É uhum, a melhor forma, foi o melhor, né? Aí a gente tem como caminhar em conjunto aí. uhum. E aí você fala também, né, que você hoje lida, cuida exclusivamente deles. É uma questão que é de curiosidade, porque muitas pessoas trazem essa preocupação, que é eu vou deixar o meu trabalho, eu vou deixar os meus ganhos financeiros para poder me dedicar a esse cuidado de algum familiar, de um pai, de um bom parente, mãe. Como que foi isso para você? Se hoje você se dedica exclusivamente ao cuidar dos seus pais, e como que você se sustenta? Como que é essa questão financeira? Aplicando o Motrinai, a gente começa a observar qual a finalidade deste recurso. Então, assim,
a mamãe e o papai moram numa casa grande, porque elas criaram os 4 filhos nessa casa. Só que hoje uma casa tão grande é muito grande para o casal. Então a primeira coisa que nós fizemos foi reformar a casa, transformar essa casa em 2 casas. Elas são Uhum. grudadas, porém são independentes. Aí eu passei a morar nessa casa, numa dessas casas, entendeu? Então assim, a gente Uhum. mora junto, porém separado, né? Sim. Porque fez uma reforma, né? Mas eu tenho ali, então eu tenho a minha casinha ali junto com eles, mas separado. A casa que eu morava, que eu tinha uma outra casa onde eu morava nela. Nessa eu alugo, então ela gera Uhum. uma renda. Sim. Porque, eu não- porque as minhas filhas agora também já estão morando fora, elas estão estudando em outros estados, então aquela casa não tem mais, né? Meu ninho ficou vazio. Eu reformei, aluguei aquela casa. Nós reformamos a casa da mamãe, transformamos em 2 casas funcionais, independentes, em que eu posso ter. Eu cuido deles e tenho também a minha privacidade, minha independência, ok? Então já é uma geração de renda. Nós somos irmãos também. Aí eu cuido de algumas coisas, papai cuidava de algumas coisas que eu assumi depois, né? Por conta dele não. Aí eu assumi, então tem um rendimento e a gente vai tocando. Uhum. É tudo a questão de observar, né? Ah, o que que dá para a gente fazer? E não ficar muito preso ao que, mas era assim ou era assado. Tem uma flexibilidade. Porque eu poderia falar assim, não, mas eu não vou sair da minha casa, é a minha casa. Não, essa casa onde eu tô agora, aqui, é a casa onde eu nasci, a casa onde eu fui criada, né? Então eu falei assim, não, beleza, vamos voltar para lá. Só que dentro de uma outra configuração, porque a casa dos meus pais com a reforma também precisou ser adaptada para idosos, né? Uhum. Corrimão, todas essas coisas, aproveitamos e fizemos. É, então, acho que essa parte financeira tá junto com a família, sentar, conversar, né? Acho que é o diálogo. E ter essa flexibilidade também, né? De poder se adaptar à nova situação e ficar bom para todo mundo. Porque realmente é muito complicado ficar é, sem o recurso ou não Uhum. ter essa questão, ter essa preocupação quando se diz isso, né? Uhum. E com relação ao trabalho, como eu me dediquei muito, né, nos últimos 15 anos, eu tinha falado já muito do meu Tainai, eu acho que eu entreguei já para o mundo, né, muita coisa. Então, e graças ao mundo digital, já está tudo gravado, tal, ali. E aí eu falei assim, agora eu quero me dedicar numa experiência mesmo de vida, né, com eles. Uhum. Então é o que eu tô. E assim, Wanda, é muito gostoso, porque é uma coisa que eu acho que eu não vivi direito com eles. Porque quando você é Uhum. criança e é educada pela mãe, a sua mãe fala assim: ah, vai lavar roupa, e a tua mãe. Você não aprende a lavar roupa com a sua mãe. Agora eu tô aprendendo a lavar roupa com a minha mãe, eu tô aprendendo a cozinhar com a minha mãe, eu tô aprendendo assim, várias coisas que eu não dava valor quando eu era criança ou adolescente, e agora eu tô tendo a oportunidade de aprender junto com eles, de conversar muito, né? Do papai, ele não vai ter aquela conversa da memória e tudo mais, mas a gente tem momentos de conversa também, de memórias que ele tem antigas, de poder ter os rituais, né? Cortar a unha, fazer o cabelo, né? Fazer o cabelo, dar um banho. E são coisas assim, muito boas, porque quando a gente era bebezinho, eles fizeram, né? Pra Uhum. gente. Então até a minha mãe falou, ela falou assim, nossa, mas onde já se viu? Você vai me dar banho quando ela precisou, né? Que ela tinha quebrado o fêmur. Eu falei, mãe, mas você deu banho no bebê, de 4 bebês, nunca nenhum bebê reclamou. Aí ela falou, é verdade, os bebês adoravam quando eu dava banho neles. Eu falei, então, bora ficar feliz também como um Uhum. bem. E aí ela compreendeu que eu estava recebendo o que ela deu durante Uhum. muitos anos da vida dela, né? E eu acho que é esse que a gente precisa trazer para eles, que é o momento deles receberem. Porque às vezes eles ficam mesmo, ai, mas como que, né, eu tô te dando trabalho? Eu falo, não, não é Uhum. trabalho. Foi trabalho quando você cuidou de mim? Ela falou, não, eu adorava. Aí eu falei, então, mesma coisa agora. Uhum. Nossa, muito, muito interessante essa relação, time. E eu acho que tem muito esse olhar do Multainai para esse olhar.
para essa experiência de cuidado tem muito a contribuir. E, né, quem quiser depois saber, a gente vai deixar aqui os contatos, né, o podcast da TMI, para quem quiser saber mais. E para a gente encerrar, você gostaria de deixar alguma mensagem final? Queria agradecer a atenção plena de vocês, espero que de vocês todos, espero que tenha contribuído, né? Esse papo que a gente teve para mim foi muito importante, porque eu estou vivendo um momento muito bom da minha vida e trazer esse olhar do não desperdício, ele traz para a gente assim a responsabilidade de eu ser digna dos recursos que eu tenho hoje e sair desse lugar de que falta, né? Lembra da minha frase que tudo que te falta talvez seja que você esteja desperdiçando, que vocês fiquem com essa reflexão. É isso. E é uma excelente reflexão para esse momento de início de ano. A gente começar o ano com uma reflexão, com um olhar um pouco diferente. Então, Tiemi, agradeço imensamente você ter compartilhado essa experiência, em especial essa experiência que você tem passado ultimamente na sua vida. Agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso programa Diálogos da Gero Vida. O prazer foi todo meu. Por hoje é isso, então. Agradecemos a sua participação no nosso episódio de número 68. Nos vemos no próximo Diálogos da Gero Vida. Até lá! Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gero Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gero Vida. Conte sempre conosco!